jogo dos sinais. É um tema que me pedem bastante aqui no canal. Vamos começar trabalhando com adição e subtração. Como é que funciona? Quando você tem números inteiros assim escritos lado a lado, a gente tem uma adição. E eu gosto de explicar isso aqui considerando os números positivos como valores que você tem e os números negativos como dívidas. Pensando assim, fica muito fácil. Observe, mais 3 mais 4. Você está juntando um valor que você tem, positivo aqui, você tem R$3 e você tem R$4. Então você está juntando isso, no total você tem R$7. Você pode até escrever que mais 3 mais 4 dá mais 7, tá bom? Agora, continuando. Aqui você tem, menos 2, menos 6. O número negativo, na sua cabeça, vai representar uma dívida. Por exemplo, eu estou devendo R$2 e eu estou devendo R$6. Eu estou juntando tudo. Então, se eu estou devendo R$2 e eu estou devendo R$6, no total, eu estou devendo, concorda? R$8. O número negativo, você pode pensar em termos de dívida, ok? Agora, seguindo em frente. Temos aqui menos 3 mais 5. Como é que você vai pensar? Você vai pensar da seguinte maneira. Menos 3 significa que eu estou devendo R$3. E mais 5 significa que eu tenho R$5. Então, o valor que eu tenho é muito maior do que a minha dívida, né? Eu tenho R$5 e eu estou devendo R$3. Então, como é que eu vou resolver essa situação? Eu vou pagar R$3 e eu ainda vou ficar com R$2, concorda? Então, o resultado dessa continha aqui, é mais 2, tá bom? Porque o dinheiro que eu tenho aqui é 5, é maior do que a minha dívida. A minha dívida é 3. Então, eu pago 3 e ainda fico com 2. Então, o resultado aqui é mais 2, ok? Agora, olha essa situação aqui. Menos 12 mais 1. Menos 12, você vai pensar assim, bicho, cara, eu estou devendo R$12, cara. E mais 1, eu só tenho R$1, tá? Então, como é que eu resolvo essa situação? Eu entrego aquele R$1, mas ainda vou ficar devendo, né? Devendo quanto? R$11. Então, o resultado aqui, é menos 11, tá bom? Então, eu gosto de ensinar assim, em termos de positivo, o dinheiro que você tem, e negativo, uma dívida que você tem. Aqui, por exemplo, a gente juntou uma dívida de R$2 e uma dívida de R$6, no total vai dar uma dívida de R$8. Agora aqui, eu tenho uma dívida de R$12 e eu tenho R$1 no meu bolso. Eu pago aquele R$1 que eu tenho, né? Eu ainda fico devendo 11. Se você pensar assim, você não erra. Eu acho melhor assim, tá? Então, isso tudo aqui é adição. Quando os números estão um do lado do outro assim, é adição, tá bom? E como é que é subtração? Subtração é que nem você tem aqui, Como é que você vai fazer? Na subtração de números inteiros, como é o que você tem aqui, você repete o primeiro número, no caso é menos 2. Você repete o primeiro número, no caso é menos 2, e você adiciona a ele o oposto do segundo número. Por exemplo, qual que é o oposto de mais 3? O oposto de mais 3 é menos 3. Tá? Então, você troca uma subtração por uma adição. Quando eu coloco os números inteiros um do lado do outro, é a regra da adição. Então, menos 2, menos mais 3, na subtração de números inteiros. Então, eu repito o primeiro número, no caso é menos 2, e adiciono a ele o oposto do segundo número. O oposto de mais 3 é menos 3. Pronto, agora aqui eu tenho uma adição de números inteiros. Eles estão lado a lado, né? Quanto que vai dar? Menos 2, menos 3. É como se eu estivesse devendo R$2 e devendo R$3. No total, qual é a minha situação? Eu estou devendo R$5. Então, o resultado dessa subtração aqui é menos 5, tá? Então, adição e subtração para mim é mais difícil do que multiplicação e divisão. Você vai já entender o motivo. Professor, mais difícil? Porque multiplicação e divisão é a mesma regra. Como é que é essa regra? Quando os números têm sinais iguais, o resultado é positivo. Quando os números têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Tá? É muito simples, é só isso mesmo. Aí você multiplica ou divide, se for o caso. Por exemplo, aqui, mais 3 vezes mais 4. Eles têm sinais iguais, então o resultado vai ser positivo. Positivo quanto, professor? Aí 3 vezes 4, você tem que saber a tabuada. 3 vezes 4 é 12, então mais 12. Agora aqui, menos 2 vezes menos 5. Eles têm sinais iguais, então o resultado será positivo. E 2 vezes 5, quanto que é? É 10. Então, o resultado aqui é mais 10. Fala, professor, é mais fácil mesmo. É mais fácil porque tu não tem que pensar em termos de dívida, essas coisas. Tu apenas tem que entender a regra. Como é que é a regra?
Quando os números têm sinais iguais, o resultado é positivo. Ó. Aqui os dois são negativos, ó, o resultado foi positivo. E quando os números tiverem sinais diferentes, o resultado será negativo. Por exemplo, aqui, ó, mais 1 vezes menos 3, tá? Sinais diferentes, resultado negativo. Negativo quanto? Ó? 1 vezes 3 é 3. Então é menos 3 que dá aqui. Simples assim. Sinais diferentes, resultado negativo. E quanto que é 2 vezes 7 é 14. É uma regra, gente. É só para você pensar assim. É uma regra. Funciona desse jeito, tá bom? Agora aqui eu acho legal porque você interpreta em termos de dívida e dinheiro que você tem. Aqui não. Aqui você vai pensar só assim. É a regra. A regra é desse jeito. Quanto mais rápido você aprender, melhor você vai lidar com os problemas. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Morreu, só isso. Ah, para divisão é a mesma coisa. Por exemplo, vamos fazer uma divisão aqui, ó. Mais 20, tá bom? Dividido por menos 2, tá bom? Quanto que vai dar? Mais 20 dividido por menos 2. Você vai pensar, como é que é a regra? A regra da multiplicação e divisão é a mesma. Como assim? Sinais diferentes? Então o resultado será negativo. E quanto é que dá 20 dividido por 2? Dá 10. Então, no caso, dá menos 10. Simples assim. Por exemplo, outra agora aqui, ó. Se fosse aqui, ó, menos 6, tá? Menos 6 dividido por menos 2. Aí você vai dizer, opa, peraí. Agora os sinais são iguais. Como os sinais são iguais, o resultado será positivo. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado é mais 3.